A reincidência, além de ser um critério para a aplicação ou não da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, né, também é uma agravante genérica que possui diversas consequências práticas, como o agravamento do regime prisional, por exemplo. Assim como eu disse na aula passada, eu sei que já falamos sobre a reincidência quando estudamos as causas de diminuição e de aumento, mas é preciso abordar a reincidência também em uma aula específica, porque é muito importante e é uma questão que costuma deixar muita gente de cabeça quente. Mas fica tranquilo, porque reincidência não é nenhum bicho de 7 cabeças. De uma forma bem simples, para ser considerado reincidente, é preciso que o indivíduo, quando praticou o novo crime, já tivesse uma condenação penal definitiva e que a data do trânsito em julgado fosse anterior ao novo fato. Imagine que uma pessoa tenha sido condenada criminalmente e essa condenação ela transitou em julgado no dia 10 de junho de 2019. Os crimes praticados a partir de 11 de junho de 2019, em caso de condenação, serão agravados pela reincidência. Via de regra, o objetivo dessa agravante é punir de forma mais severa o indivíduo que, mesmo já tendo sido condenado definitivamente, volta a praticar crimes. É uma forma de dar tratamento diferenciado ao debutante na prática delitiva e aquele que, mesmo já tendo sido condenado, volta a praticar crimes. Com isso, a gente tem muitas críticas, inclusive por Zaffaroni, quanto à dupla punição que a agravante representa, porque o indivíduo já foi condenado por aquele fato. Então, não seria justo que essa condenação ela seja novamente utilizada para fins de agravar a pena de um novo crime, né, que não tem nenhuma relação com o anterior. Agora vejamos o que o Código Penal, no artigo 63, estabelece como sendo o conceito de reincidência. Segundo ele, abre aspas, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença, que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Fecha aspas. Como eu já disse, para ser considerado reincidente, é preciso que exista um crime, praticado ou não no Brasil, que tenha transitado em julgado em data anterior à prática de um novo crime. Isso significa, então, que condenações não transitadas em julgado, ou seja, pendentes do julgamento de recurso, não podem ser consideradas como reincidência, nem para maus antecedentes. O acusado, apesar de já ter sido condenado, como essa condenação ainda não transitou em julgado, será considerado tecnicamente primário. Outra questão relevante diz respeito às contravenções penais. Se também é possível se falar em reincidência, mesmo diante de contravenções penais. A resposta é sim. É possível aplicar a reincidência às contravenções penais, com exceção da condenação definitiva anterior ser uma contravenção penal e a infração posterior se tratar de um crime ou de um delito. Aí a gente não tem reincidência. Presta atenção porque parece que ficou confuso. Se a primeira condenação for de um crime ou de um delito, a próxima infração, seja crime, delito ou contravenção, vai caracterizar a reincidência. Já se a primeira condenação for de uma contravenção penal, somente caracterizará a reincidência se a nova infração também for uma contravenção penal. Por quê? Contravenção penal não gera reincidência em crimes e delitos, mas apenas em nova contravenção. O consumo pessoal de drogas, do artigo 28 da Lei de Drogas, também não gera reincidência para os demais crimes, apenas para o próprio crime do artigo 28. Para comprovar a reincidência, basta a juntada da folha de antecedentes aos autos, conforme o entendimento do STF. O outro ponto que eu preciso destacar para você diz respeito ao fato de que a reincidência pode ser dividida em real ou presumida, dependendo do cumprimento da pena pelo condenado. Isso é mais uma questão teórica do que prática. Tá? Então, se o condenado já cumpriu integralmente a condenação, a reincidência será real, própria ou verdadeira. No caso de ainda não ter cumprido, apesar de já ter transitado em julgado, a reincidência será presumida, ficta ou imprópria, não importando aí o cumprimento integral da pena.
E o Código Penal ele adotou a reincidência presumida como sendo a adotada, sendo então suficiente o trânsito em julgado antes dos novos fatos para configurar a reincidência, sendo irrelevante se a pena já foi cumprida ou até mesmo tenha iniciado o cumprimento. Nós temos ainda a classificação da reincidência quanto aos crimes praticados, tanto na condenação anterior quanto na nova infração. Por isso, se os crimes forem iguais, se o primeiro crime, por exemplo, cuja condenação já transitou em julgado, foi o crime de tráfico, e a segunda infração praticada após o trânsito em julgado também foi pelo tráfico, teremos uma reincidência específica. Já se os crimes forem diferentes, um tráfico e um roubo, por exemplo, a reincidência será genérica. E para a gente encerrar a análise da reincidência, é importante analisar o artigo 64, que possui dois incisos relacionados aos efeitos da reincidência. Ele diz assim, abre aspas, para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Fecha aspas. O inciso 1 diz respeito ao período de depuração, depurador, caducidade, da condenação anterior para fins de reincidência. Por isso, se o acusado possui uma condenação penal definitiva com trânsito em julgado com data anterior aos novos fatos, mas transcorreu um período superior a 5 anos entre a extinção da pena anterior, seja pelo cumprimento ou não da pena, e os novos fatos, essa condenação ela não poderá ser utilizada para fins de reincidência. Eu já disse, alguns defendem a sua utilização para fins de maus antecedentes, e eu não concordo muito com isso. E, finalmente, no caso do inciso 2, no caso dos crimes militares próprios, e os crimes políticos, são crimes militares próprios aqueles que estão contidos apenas no Código Penal Militar, de modo que somente podem ser praticados por militares, como no caso da deserção ou do motim, por exemplo. Os crimes militares impróprios são aqueles que estão tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar, como o homicídio, por exemplo. Portanto, segundo o texto do artigo 64, inciso 2, os crimes militares impróprios configuram reincidência, sendo que a exclusão atinge apenas os crimes militares próprios. E, além dos crimes militares próprios, também não configura reincidência a condenação definitiva anterior por crimes políticos. Só que no caso dos crimes políticos, não importa se são próprios ou impróprios, porque a lei, dessa vez, ela não fez a distinção. O entendimento que tem prevalecido é no sentido de que, quanto aos crimes militares próprios e aos crimes políticos, apesar de não caracterizarem reincidência, podem caracterizar maus antecedentes, porque a lei nada mencionou nesse sentido. Por fim, um dos principais efeitos do reconhecimento da reincidência é o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena. Se condenado a uma pena que possibilitaria o regime aberto, por exemplo, a reincidência levaria ao semiaberto e assim sucessivamente. Estamos entendidos? Um grande abraço e até a próxima aula.